Dando sequência nas nossas videoaulas, nós paramos na última videoaula no ponto em que, deixa eu abrir aqui o nosso projeto físico, em que nós criamos a função inserir usuário. Aquela função que passa como parâmetros o nome, o e-mail, a senha e o CPF do usuário, executa o comando insert na tabela usuário, depois coleta o último ID inserido e armazena na variável último ID inserido e retorna o valor do ID que acabou de ser gerado automaticamente, porque a chave primária da tabela usuário ela é autoincremente. Isso foi o que nós fizemos na nossa última videoaula e vamos dar mais um passo agora. Veja bem, para que o comando insert possa ser executado corretamente, existem algumas restrições que devem ser atendidas. Uma delas é que o nome seja único, desculpe, o e-mail seja único. Então nós não podemos ter dois e-mails iguais na tabela usuário. Isso significa que, se nós tentarmos inserir novamente um usuário com o e-mail wagner@gmail.com, por exemplo, a nossa função não vai dar certo. Então vamos tentar só para ver o que vai acontecer. Então apresente o resultado de inserir usuário passando os 4 parâmetros. Os parâmetros são o nome, então eu vou cadastrar aqui para não ficar, eu vou criar um erro apenas no e-mail. Então os parâmetros serão Marcos, mas eu vou colocar aqui, ó, wagner@gmail.com. A senha, criei uma senha nova e vou criar, então deixa eu só ver aqui quantos caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 3 caracteres aleatórios, 9, 10, 11. Bom, ao executar esse comando, nós vamos ter um problema, né? Porque existe uma repetição aqui do campo e-mail, wagner@gmail.com já foi cadastrado, e observe que ao tentar executar, nós deveríamos ter como resposta o número do ID que foi gerado. Apresente o resultado de insert usuário. E ao invés de ser apresentado o ID do insert usuário, foi apresentada uma mensagem de erro, então uma query executada, uma query com erro, o comando que foi disparado é esse aqui, que é exatamente o que está em cima, e aqui embaixo nós temos o erro, ó, entrada duplicada wagner@gmail.com para a chave e-mail. Essa chave aqui, ela foi gerada automaticamente pelo MySQL quando nós definimos que o e-mail ele é único, ele é unique. Então o que faremos aqui é o seguinte, nós vamos alterar a estrutura da nossa função. Então nós não simplesmente vamos receber os parâmetros e vamos testar. Então eu vou colocar aqui um comentário, declaração de variáveis, porque nós vamos precisar de variável ou de variáveis, se precisarmos depois nós vamos declarar. Então, e aqui eu vou colocar assim, ó, verificar se o e-mail já está cadastrado. Como é nós estamos executando o comando insert, o e-mail não pode existir. Então, voltando lá, vamos fazer um estudo. Vamos fazer um estudo aqui. Se eu quisesse, por exemplo, inserir um e-mail, um usuário que tivesse como e-mail, por exemplo, o wagner@gmail.com. Então, eu vou selecionar aqui. Como que eu posso ficar sabendo? Aplicando a função count, por exemplo. A função count conta o número de registros. Então, apresente o resultado da contagem. Onde que eu devo contar? Na tabela usuário, mas eu devo contar todos os registros? Se a gente deixar simplesmente assim, nós vamos ter ali 3 registros. Mas eu não quero todos, eu quero saber se existe quantos registros cujo e-mail é igual àquele
que eu estou tentando inserir acima. Então, eu vou fazer um teste antes. Bom, então, apresente o número de registros lá na tabela usuário, o número de registros cujo e-mail seja wagner@gmail.com. Eu fiz... Opa, deu um errinho aqui, deixa eu verificar qual foi o erro. É claro, né? Eu esqueci aqui da cláusula where. Então, select count, apresente o número de registros da tabela usuário, onde o e-mail é igual a wagner@gmail.com. Selecionei, executei, ele me deu como resposta 1. Opa, já existe alguém, um usuário com esse e-mail, então o comando insert não poderá ser executado. Agora, se fosse, por exemplo, eu vou colocar aqui vários R, só para a gente ver o que vai acontecer, e aqui a resposta vai ser 0. Então, esse count, essa instrução que usa o count, ela vai nos retornar 1 ou 0, ou aquele e-mail já existe, ou ele ainda não existe. Muito bem, então eu vou pegar... Para facilitar um pouquinho a construção aqui do nosso código, eu vou selecionar esse select que eu quero utilizar e eu vou colocar aqui, ó, verificar se o e-mail já está cadastrado. Bom, nós vamos ter que fazer aqui alguns ajustes. Primeiro, eu não vou colocar diretamente o wagner@gmail.com. Eu vou colocar o conteúdo do parâmetro pemail, que é o que vai ser enviado quando da chamada da função. Então, nesse caso aqui, ó, se fosse essa a chamada da função, pemail é o segundo parâmetro, ele valeria wagner@gmail.com. Ao executar essa instrução, apresente o número de resultados, eu preciso armazenar o número de registros em uma variável. Então, eu vou colocar aqui into, e eu vou criar uma variável chamada registros. Só que eu tenho que declarar. Então, eu vou declarar registros int. Muito bem. Então, conte, apresente o número de registros, mas armazene na variável registros, na tabela usuário, where e-mail é igual ao parâmetro e-mail. E agora eu vou fazer um teste. Eu só vou executar o insert se o número de registros for 0. Então, se é um if, né? Registros for igual a 0, então nós vamos executar o insert. Caso contrário, nós não vamos executar o insert e aqui eu vou ter que dar um comando and if, finalizando esse if. Então a lógica de programação que nós estamos utilizando agora é a seguinte, né? Verificar se o e-mail já está cadastrado, eu conto quantos registros existem cujo campo e-mail é igual ao parâmetro que foi passado e armazeno isso na variável registros. Ora, se não foi encontrado registro algum, a gente executa o comando insert. Caso contrário, o comando insert não será executado, tampouco será obtido o valor do último ID que for inserido. Só que a nossa função, ela precisa retornar um valor. E esse valor só está sendo atribuído aqui dentro do if. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar, dar um valor inicial, inicializar a variável último ID, eu vou pegar aqui, para não ficar digitando errado, eu vou dar um clique duplo, copiar, colar. E como é que nós fazemos isso? Assim, defina a variável com 0. Por que eu estou definindo a variável com 0? Porque esta variável é que vai ser retornada. Se nós retornarmos o 0, significa que o insert não foi executado. E se nós retornarmos um valor diferente de 0, significa que estamos retornando o último ID que foi inserido. Portanto, agora nós não vamos ter, na execução da função, a mensagem de erro e a função sendo abortada. Nós vamos ter como resposta 0, deu errado, deu algum problema. Diferente de 0, o insert foi executado. Então, veja só, primeiro eu preciso atualizar
a construção da minha função. Então eu seleciono tudo, desde o drop function até o delimiter ponto e vírgula. Vou lá no SQLIOG e vou colocar aqui. Tá? Depois nós vamos executar isso daqui novamente. Então seleciono tudo isso, executo, 2 queries executadas, 2 com sucesso, ótimo, a nossa função já foi atualizada e agora nós vamos tentar inserir um usuário. E qual que é o problema que nós temos? O e-mail já existe, portanto o insert não pode ser executado e a nossa função inserir o usuário tem que retornar 0. Se retornar um valor diferente de 0, significa que o insert foi executado. Então, dei o comando, ele retorna 0, significa que deu errado, não deu certo, porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa chocou com as restrições e, no caso, o que chocou foi o e-mail, porque foi apenas ele que nós colocamos lá na programação da nossa função. Vamos fazer uma alteração aqui, ó, wagner@hotmail.com. Então vamos selecionar, executar e observe que foi apresentado agora como resposta o ID 5. Significa que um novo registro foi inserido na tabela usuário. Então select asterisco from usuário. Vamos pedir para apresentar todos, que são 5 apenas. Selecionou, executou. Então Marcos, o ID 5, o e-mail wagner@hotmail.com, não está chocando com nenhum, porque o que nós temos em cima é o Gmail, a senha não tem restrição e o CPF também não tem restrição, porque ele é absolutamente diferente. Então, dessa forma, nós incluímos aqui a primeira validação para a inserção de um usuário. Nós já verificamos se o e-mail está cadastrado, já está cadastrado. Se estiver, o insert não vai ser executado. Caso contrário, o insert será executado. Né? Então, já completamos um pouquinho mais a nossa função. Na próxima videoaula, nós vamos incluir aqui a verificação se o CPF já está cadastrado. Isso faremos daqui a pouquinho na próxima videoaula. Te encontro daqui a pouco.